1h43. Tenho aqui do meu lado uma mulher maravilhosa, linda, com turbante, com esse fone, com esse cabelo, que vocês deveriam estar vendo lá no YouTube da Nova Brasil, FM Brasília. Dani Estevam, nossa colunista de futuro e tecnologia. Tudo bem, Dani? Oi, Babi, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, ouvinte da Nova Brasil. Dani, a gente começou com uma série de assuntos, né, futurísticos neste 2024, começando o ano. Qual é a boa da vez? Então, a gente trouxe algumas tendências no início do ano, a gente já falou um pouquinho sobre segurança, e aí eu quis parar, fazer uma pausa para reflexão, né, que a gente também precisa refletir um pouco sobre esses futuros. E aí estava me chamando a atenção que um dia desse eu estava analisando alguns dados da ONU mesmo, né, dados populacionais, de indicadores populacionais. Então, a previsão da ONU é que até 2030 a população mundial chegue a 0,5 bilhões. E até 2050, a expectativa, né, é que seja mais de 9 bilhões, 9,7 bilhões. E aí, assim, poxa, tem pontos positivos e pontos negativos quando a gente fala desse aumento, né? Porque, assim, esse aumento ele não é um aumento generalizado. A gente não está falando que o globo inteiro, a população vai crescer esse quantitativo. A gente fala de alguns países específicos, de certa forma, países subdesenvolvidos, em grande parte na África subsaariana. Então, assim, eu tenho ali, eu estou falando de Egito, Etiópia, Índia, Nigéria, Paquistão, Tanzânia, Filipinas. Então, são esses países especificamente, inclusive, que têm essa concentração. E aí eu vou ter um problema de densidade demográfica. Quando a gente fala desse crescimento populacional, a gente pensa também, poxa, positivamente a gente teve aí uma melhoria na questão de tecnologia, de estudos na saúde, na educação. A gente fala que a gente diminuiu as taxas de mortalidade infantil, a gente está falando que a gente aumentou a longevidade, essa é a parte positiva desse aumento populacional. A parte negativa é que a gente também tem que pensar no impacto ambiental, a gente tem que pensar na questão do consumo e pensar que onde está sendo essa concentração desse aumento populacional. É um assunto que ele é muito complexo, a intenção nossa aqui não é que a gente esgote o assunto, nem faça todas as reflexões que eles envolvem, mas começar a pensar mesmo o que são os desafios e oportunidades, né, que a gente pode pensar através desse indicador. Como é que um indicador simples como esse ele pode me trazer algumas oportunidades e desafios? E a diferença, eu estava lendo sobre isso, né, a diferença de quem vai ter mais filhos, né, quem tem mais filhos, geralmente são as populações mais pobres, a população mais pobre, que eles não têm um controle de natalidade adequado, e os super ricos, porque tem condição de bancar filho neste mundo cada vez mais complicado, porque tem uma decisão cada vez maior de pessoas que decidem não ter filhos, né, Dani? Isso é uma das questões que acontece. Então, por exemplo, a gente fala, né, de desafios por causa desse crescimento populacional em pessoas com baixa renda. Eu estou falando ali que eu vou ter mais dificuldade em erradicar a pobreza, eu estou falando que eu vou ter mais dificuldade em combater a fome e a desigualdade, e eu vou precisar aumentar muito a cobertura quando eu falo dos sistemas de saúde e de educação, e que não tem, né? Quando eu falo de países desenvolvidos, eu vou ter ali investimentos em saúde e educação, eu tenho mais recursos, essas mulheres elas têm uma condição no mercado de trabalho mais estável. E aí isso acaba que interfere na taxa de natalidade, porque essas mulheres elas vão postergar, né? Perfeito. Casamento, ter filho, isso vai ficando cada vez mais para depois. E quando a gente pensa também no custo desse filho, que você falou, né? Ou quem tem muito dinheiro, porque eu lembro que antes da pandemia tinha estudo que falava que a média do custo de um filho de 0 a 18 anos era de 1,5 milhão. Isso é uma média, isso antes da pandemia. Eu não vi esse dado atualizado depois, que deve ter modificado um pouco. Então, se você for pensar assim, quem tem, parece que é pouco, né? Se eu penso 18 anos, ao longo do tempo pode parecer pouco, mas para algumas pessoas pode parecer muito e nem alcançável. Então, assim, países subdesenvolvidos, eu estou falando que eu tenho ali, eu não tenho condições de saneamento básico, eu tenho altas taxas de natalidade, mas eu tenho altas taxas de mortalidade. Né? Então, assim, eu estou tendo pessoas morrendo muito. E aí a oportunidade que a gente tem para poder reduzir esse gap é quando a gente fala dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, né? Que são os famosos ODS. Não sei se vocês já ouviram essa siglazinha. E aí, quando a gente fala desses objetivos voltados para a saúde, para a educação e para a igualdade de gênero,
eu tenho condições de estar desacelerando esse crescimento populacional. A meta de crescimento, né, demográfico, o objetivo é que seja, assim, o ideal, né, é que seja de 2,1 filhos por mulher. Esse é o ideal. Então, eu tenho países como Itália, por exemplo, que acho que é 1,3. Então, eles têm políticas públicas de incentivo a que essas mulheres tenham mais filhos, porque se eu tenho 2,1 filhos por mulher, significa o quê? Que eu tenho um controle da população. Eu estou no zero, tá? Eu estou no 0 a 0. Se eu tenho mais do que isso, também gera uma disfunção, e menos também é o que a gente está falando que as pessoas estão repensando 1000 vezes antes de ter filho por causa de tudo isso que a gente está falando, né? Porque, assim, países que têm as taxas baixas, mas que fizeram algumas políticas de melhoria, o que elas têm? Elas têm creches, estrutura de creche para essa mulher. Elas têm licenças, que não é nem licença maternidade ou paternidade, é licença parental, né, que é para o pai e para a mãe. Eu estava vendo um dado da Suécia que chega a 480 dias de licença. A gente já imaginou, assim, me dá uma tristeza essas empresas brasileiras, nem empresa cidadã se aderindo, porque hoje o Brasil são 5 dias para o pai, 5 dias, meu Deus, isso aqui faz 5 dias, nada. Mal deu para registrar a criança no cartório. Nossa, né? Exatamente. São 5 dias, mas se a empresa cidadã, o marido faz o curso, nós são 20 dias. Aí eu fico vendo países como esse, são 400 e tantos dias divididos entre pai e mãe. Eu acho, meu pai, que sonho de consumo, né? É isso, aí você incentiva, você dá apoio e suporte para um país se desenvolver da forma correta. E porque eu tenho que pensar que isso é um investimento, porque, assim, esse crescimento também desordenado e a baixa taxa de natalidade também, eu vou implicar lá na frente numa questão econômica, né? Se eu vejo as faixas etárias, os níveis de pessoas com capacidade de estar ainda naquela faixa que a gente chama de faixa produtiva, né? Começa a ter problemas e implicações quando eu falo numa aposentadoria, numa previdência. Então, assim, não é simplesmente só que eu estou fazendo algumas políticas que sejam assistencialistas, né, populistas, não, é uma questão de entendimento desse coletivo, né? Tanto é que, assim, um dos desafios mesmo, quando a gente fala desse dado da ONU, é a compreensão do outro, esse entendimento de que é algo que afeta todos nós, mesmo que eu tenha uma densidade maior na África, mas o que isso interfere com a gente, na gente, né, em termos de planeta, assim. Então, eu fiquei pensando e refletindo sobre essas oportunidades mesmo. Então, a gente passa muito por uma questão de política pública, a gente passa por um entendimento e desenvolvimento, talvez, de tecnologias, quando a gente fala, né, de erradicação da fome, quando a gente fala de medidas sanitárias, medidas de saúde, e como é que a gente pode repensar mesmo o nosso papel de consumo, de ativistas, de influenciadores. É muito bacana, assim, é uma coisa que a gente tem que refletir muito, pensar, porque tem, como a Dani disse, né, são várias, tem tanta implicação, tem tantos desdobramentos dessa situação, que não daria para a gente abordar aqui nesse tempo, né, Dani? Não, e eu estava lá, hoje eu fiz uma postagem exatamente assim, não falei sobre isso, mas indiretamente falei sobre isso, celebrando a minha felicidade que as aulas voltaram. Se você é pai, está ouvindo a gente, você sabe qual é esse sentimento depois de passar, assim, a gente ama nossos filhos e tal, mas ficar esse tempo inteiro tentando ser produtivo, né, Dani? Exato. Com uma criança em casa. Não, eu falo assim, gente, benditos sejam os professores das escolas e o meu trabalho, porque que eu tenho privilégio, porque, assim, falar que hoje, né, a Helena está numa escola super bacana, super assistido, é privilégio. Olha que louco, né? Devia ser uma coisa com uma condição básica, que é igual muitos desses países desenvolvidos têm, e que é onde eu consigo descansar para poder fazer uma coisa que é importante para mim, minha gente. Eu amo trabalhar. Que legal. E quem quiser acompanhar mais dos seus trabalhos, das reflexões, Caminho das Pedras, por favor. Tanto o LinkedIn quanto o Instagram é Dani Estevam, e o Instagram é um pouquinho mais difícil, que é @DaniSTVM, que são as consoantes do meu sobrenome. Que é Estevam com M. Isso, M de Maria no final. Tem novidades por aí, mas depois eu falo mais sobre essas novidades que vêm aí também. Adoro. Estou inovando na minha carreira. Adoro. Valeu, Dani. Muito obrigada pela participação aqui no Mesa para Dois. Boa tarde, ouvinte.